Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série nós estamos falando sobre textos difíceis da Bíblia, tá bom? Analisando cada um, já tem vários vídeos aí numa playlist e vendo se a gente encontra uma solução ou não para o que acontece. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma expressão de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Jesus aqui ele foi abandonado por Deus? O que aconteceu de verdade nessa frase de Jesus? Bom, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe com outras pessoas também que gostam de estudar a palavra de Deus e confira o meu curso lá aqui na descrição. Mais de 180 aulas para você, vários bônus, né? Eu tenho certeza que você vai gostar demais do que está ali. Vamos lá. Uma das frases mais chocantes ditas por Jesus na cruz foi essa aqui, ó. Deus meu, por que me desamparaste? E ela ecoa o Salmo 22 e já levou muitos cristãos a perguntarem: será que Deus realmente virou o rosto para Jesus? Será que houve uma ruptura na Trindade no momento da crucificação? Ou será que estamos lidando com uma expressão muito mais profunda do que ela realmente apresenta? Do que exige de nós entendimento do hebraico, do aramaico e até mesmo de conceitos messiânicos para poder entender. Vamos olhar isso aqui? O texto são dois, então, né? Jesus fala aqui em Mateus, mas ele faz menção de Salmos. Salmos 22, 1 está assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? E em Mateus 27, 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Bom, a primeira coisa que nós podemos fazer aqui é entender que Jesus ele está citando o Salmo 22, versículo 1. Eu vou abrir o Salmo 22 aqui para você entender uma realidade muito interessante aqui. Quando eu falo que você tem que ler a Bíblia, entender o contexto, né? O contexto te ajuda a entender muita coisa. Então, quando vou abrir aqui o Salmo 22, pronto. Ó, Jesus aqui não é apenas um grito de desespero, mas é uma declaração profética e teológica. Ele não está apenas invocando, ele está invocando o conteúdo completo dos Salmos, que começa com agonia, mas ele termina em vitória e esperança. Quando ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, ele fala o início do Salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Então eu posso entender que Jesus está se referindo a esse Salmo, que foi um salmo de Davi, mas que é um salmo messiânico. E olha como que esse salmo termina. Vamos ler a partir do versículo 22, ó. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o. Todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que te buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer,
porque ele o fez, tá? Depois eu tenho que entender o seguinte: desamparaste no original grego. Quais são os significados dessa palavra? Significa abandonar, afastar e significa também deixar sozinho, tá? Mas no contexto poético do lamento, essa expressão pode significar um sentimento profundo de dor sem implicar na separação real. Quando eu vejo o contexto, pode significar um sentimento muito profundo de dor, mas não necessariamente uma separação real que aconteceu, tá? Então, o que Jesus está comunicando naquele momento na cruz? Naquele momento, ele está cumprindo as Escrituras. Salmo 22 era conhecido como um salmo messiânico. Expressa o peso real do pecado. Ele se fez pecador por nós e ele carrega a angústia do juízo. Não há rompimento da Trindade, mas aqui o que há? A vivência plena do sofrimento humano, inclusive o sofrimento da distância de Deus, que foi o que mais doeu na cruz para Jesus. Provavelmente não foi as dores físicas, e provavelmente foi isso aqui que Jesus ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, tá? Então Jesus se sentiu desamparado, mas o Pai nunca deixou de estar no controle do plano da redenção, tá? O próprio Salmo termina assim: pois não desprezou nem abominou a aflição do aflito, tá bom? Então Jesus entendeu a dor do abandono, para que nós nunca sejamos abandonados. Podemos clamar como ele, em angústia, com honestidade, sabendo que ele ouve mesmo quando o céu parece que está fechado. A cruz é o lugar onde Deus se calou para que a nossa reconciliação fosse completa. E a gente pode fechar aqui dizendo que Jesus não foi abandonado por Deus no sentido literal ou teológico, tá? Ele viveu até o fim a dor da humanidade, inclusive o sentimento de distanciamento, para cumprir as Escrituras e nos redimir completamente. Na cruz, Deus não virou o rosto, ele entregou o Filho por amor a nós, tá bom? Então, mais um texto para você estudar aí na sua casa. Deus te abençoe, fique com Deus até o nosso próximo encontro.